Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Chegamos ao episódio de número 150. Quem diria? Parabéns para todos nós. Parabéns para os nossos ouvintes que nos aguentam aí há 150 episódios. E a gente vai falar, então, nesse episódio de número 150... de um filme e de uma série. A gente vai começar falando de Não Se Preocupe, Querida, uma produção que está chegando essas semanas nos cinemas e que tem sido presença frequente nas últimas semanas no noticiário, menos pelo filme em si, mais por fofocas de produção. E aí depois, no segundo bloco, a gente fala de talvez uma das séries que a gente mais fala aqui, porque só esse ano tiveram 2 temporadas, que é Cobra Kai. Mas antes, vamos começar então pela polêmica produção aí de Não Se Preocupe, Querida. Então, Mari, pode soltar a trilha e vamos lá. Bom, vamos lá então, né? Não Se Preocupe, Querida, Don't Worry, Darling, filme que tá chegando essa semana no cinema. A gente, mais uma vez, agradece aqui ao convite da Espaço Z, a gente já teve a oportunidade de ver o filme na semana passada. O filme, eu vou dar a sinopse aqui, depois a gente entra um pouco nas questões extra-filme, tá? A sinopse que tá aqui é mais ou menos assim. Uma dona de casa nos anos 1950, que mora com o marido em uma comunidade experimental utópica, começa a se preocupar com a possibilidade de sua empresa glamurosa estar escondendo segredos perturbadores. Essa é a sinopse do filme. Perturbador, na verdade, tem sido tudo que se noticia a respeito do filme antes mesmo do lançamento dele. Eu vou tentar fazer um resumo do resumo aqui, porque a gente quer mais analisar o filme e menos analisar o aspecto TMZ dele, ainda que isso tenha implicações no filme. Mas vamos lá, vamos tentar traçar uma linha do tempo aí. A Olivia Wilde, que é a diretora do filme, ela é uma atriz, acho que dá pra classificar como bem conhecida, né, Márcio? Ela fez House e tal. Ela era uma personagem frequente em House. Em Hollywood, no cinema, eu tenho a impressão que ela ainda não estourou, assim. Ela teve algumas produções que talvez fosse para estourar mais. Eu lembro daquele Vinil, né, que é a série do Scorsese, ela tinha um papel importante ali. No entanto, aquela série deu uma flopada e todo mundo que podia estourar ali acabou não estourando. Ela agora tem uma carreira de diretora. Tem um dos filmes dela, o primeiro longa dela, que é o Fora de Série, eu não vi, mas eu sei que esse filme é bem cotado, assim, tem várias pessoas que recomendam ele. Confesso que eu não sei se tá em algum serviço de streaming. E agora, o Não Se Preocupe, Querida, é o segundo filme dela. É o filme muito mais ambicioso nesse sentido. Mas vamos lá, traçando a linha do tempo, como eu disse. Ela era casada, ou pelo menos ela tinha uma relação estável, com o Jason Sudeikis, que nada mais é do que nosso amigo Ted Lasso, né? Cara, um dos criadores do Ted Lasso e o Ted Lasso em pessoa. Eles se separaram há um tempo atrás e os rumores indicavam que ela, durante as gravações do Não Se Preocupe, Querida, começou um relacionamento com o Harry Styles, que é ator do filme, né? Esse aí bastante conhecido aí, principalmente por causa da música, né? Ex-One Direction, mas tem uma carreira solo aí bem conhecida. Até onde eu sei, nos últimos dias estava lá o single dele, o As It Was, estava nos primeiros lugares aí no Spotify e tudo mais. Os dois começaram a ter um relacionamento. A outra atriz do filme, que na verdade é a protagonista, que é a Florence Pugh, que também é alguém que tá bombando muito, essa sim tá estourando demais, é a menina do... Eu sempre esqueço o nome do filme de terror, Midsommar. Midsommar, ela fez o Adoráveis Mulheres, ela é a irmã da Viúva Negra, enfim, ela é uma das caras da vez, assim, ela tá estouradaça e tende a estourar muito mais. Reza a lenda que ela era amiga do Jason Sudeikis e ela meio que se invocou com esse relacionamento dos dois e as gravações já não foram num bom tom. Em paralelo a isso,
o Shia LaBeouf tinha sido escalado para o filme e foi desescalado no meio do filme. Se diz que porque começaram a surgir denúncias de assédio moral dele, de assédio sexual. O Shia LaBeouf, depois, quando ficou sabendo dessa história, diz que não, que ele que optou por sair do filme e que, inclusive, a Olivia Wilde tentou trazer ele para o filme. Enfim, e divulgou um vídeo no qual ela falava termo... ela chamava a Florence Pugh de Mr. Flow. Miss Flow. Isso. O clima não era dos melhores já desde isso aí. E aí começou a turnê de divulgação do filme. E aí a coisa só piorou. A coisa foi só lomba abaixo, assim. A Florence Pugh visivelmente não quis participar da campanha de divulgação. Foi assim, no que dava pra ir. E agora há pouco tempo, de novo, agora eu vou pedir perdão porque eu não tenho certeza se foi no Festival de Cannes ou de Veneza. Acho que foi no de Veneza, né? Que o filme foi lançado, e ela fez lá a divulgação, mas estava bem claro que ela, tipo, vou fazer a divulgação só aqui, e era isso. Mas ainda assim, afora o tapete vermelho, ela não participou do resto das atividades. Inclusive, tem o vídeo que quando acaba o filme, e eles são aplaudidos lá por alguns minutos, e é muito curioso o filme, o vídeo, se não é engraçado. Ela, de fato, ela não faz contato visual com a Olivia Wilde. Ela não olha para a Olivia Wilde. A Olivia Wilde tá umas 4, 5 cadeiras dela. Ela se abraça com outro, se congratula aí com outro ator do filme, mas ela, de fato, ela evita a Olivia Wilde a todo custo. Para finalizar, tem um vídeo na internet aí que essas alturas do campeonato, quem acompanha o cinema mais de perto já deve ter visto, que é a Olivia Wilde tá sentada do lado do Chris Pine, que é um dos atores do filme também, e na cadeira ao lado que tá vazia, tá chegando o Harry Styles. E os dois estão batendo palmas. No que o Harry Styles chega, o Chris Pine para de bater palmas e fica com uma cara meio incrédula, do tipo, não, isso aqui não tá acontecendo. Logo surgiu o rumor de que, na verdade, o Harry Styles tinha cuspido nele. O que não fica claro no vídeo, depois os dois negaram, até porque se tivesse acontecido, ninguém ia admitir publicamente mesmo. Então se imagina que esse é o tipo de bastidor que daqui a uns 5 anos vai ser uma delícia falar sobre ele, porque é aí que as coisas vão começar a vir à tona. Dito isso, sem entrar nos spoilers primeiro, Márcio, talvez esses bastidores todos sejam mais divertidos que o próprio filme. Ou estou errado? Pois é. Ainda faltou coisa, né? Ainda faltou coisa. Faltou muita coisa. Eu fui no resumão. Porque tem o boato de que a Florence Pugh também estaria recebendo bem menos do que o Harry Styles, né? Boatos que não... E ela é a protagonista, né? Ela é a protagonista, e a Olivia Wilde é uma diretora que tem como característica fazer a defesa de direitos iguais em Hollywood entre homens e mulheres e tal. Então isso seria... Ela foi a público dizer que isso não era verdade, mais um filme dela, mas é um boato que também está rolando no meio de tudo isso. Quando eu fui pro cinema, eu tentei evitar, muito por causa disso também, por causa de todos esses burburinhos, tentar evitar ler menos possível sobre esse filme. Então eu não sabia exatamente o que era o filme. Não tinha nem o trailer, eu acho que eu tinha visto. Então eu não sabia se era drama, se era comédia, se era terror, não sabia nada. Se era ficção científica, nada. Então eu fui descobrindo o filme à medida que eu ia assistindo ele. A única coisa que eu tinha visto eram algumas dessas notícias que o Carlos falou, não todas, né? Até as fofocas me eram meio confusas, eu tentei entender um pouco o que estava acontecendo, mas enfim, pelos canais, pelas redes sociais e tal. E assim, quando eu saí do cinema, a minha impressão foi, o Carlos estava lá, a gente conversou e tal, o Henrique também estava junto, foi o pior possível, assim. Mas eu acho que a gente tem que dividir bem esse filme assim, em duas partes. A primeira é o que ele se propõe e a segunda é o que ele entrega. É a temática dele, né? Que é uma ideia de pegar uma comunidade construída com viés dos anos 50, ali, anos 60, não se dá muito a ideia, não se tem o tempo de quando aquilo ali é construído, tu não tem essa noção, o filme não te dá, mas pelo visual ali, pelas músicas que tocam, pelos carros, pelas roupas e tal, e pelo imaginário, claro, toda aquela cultura suburbana e retrô que tu vê na tela, tu imagina que é anos 50, início dos 60 no máximo. E logo ali, quando tu entra aquela coisa meio idílica, assim, né? Que viu Mad Men, tem uma noção, assim, mais ou menos, do que a gente está falando. Tu percebe que tem alguma coisa fora da ordem. Tu nota que tem alguma coisa diferente. Tem algumas coisas no filme que te dão essa
essa noção, assim, né? Algumas posturas, algumas coisas, ela quebra um ovo e não sai nada, sabe? Isso não é spoiler, é um detalhezinho. Então, tu nota que tem alguma coisa que não tá certa ali daquele cotidiano. Então, ali tu já saca que o filme vai ter ou uma virada, né? Ou que aquilo não é bem o que aparenta. E a gente já viu tudo isso antes, né? Em vários filmes, eu acho que quando a gente conversou sobre o Nope, e o Nope é um filme que também traz muitas coisas que a gente já viu antes, só que ele traz isso com elementos novos. E esse filme da Olivia Wilde, ela usa esse conceito assim, dessa vida retrô norte-americana, né, para traçar um paralelo com a questão de machismo, como é que eu vou dizer, de uma supremacia masculina sobre as mulheres, que ali no filme são quase prisioneiras naquele ambiente ali, porque não saem de casa, né, aquela vida de dona de casa de Amélia, como a gente dizia aqui, né, de dona de casa dos anos 50, dos anos 60, né, a mulher do lar, e é bem esse o papel que a Florence Pugh se presta no começo, até o momento que ela começa a identificar algumas coisas meio fora, né? E nessa temática, eu acho que ela até consegue, no começo do filme, fazer isso funcionar. Sente que a coisa está andando, tu consegue identificar esses detalhes, tu consegue entender o que a diretora está propondo. Só que à medida que o filme avança, tudo se perde. E especialmente na hora da virada, quando tudo está muito claro e tu já está meio se dando conta do que vai acontecer, nada se fecha mais. E é aí que eu acho que o filme se perde. Quando o filme dá essa virada, que dá essa guinada, que era onde ele deveria engrenar, né? E em direção ao clímax do filme, e daí tudo parece que perde o sentido. Depois a gente pode falar um pouco sobre a parte final, assim, que é na parte dos spoilers ali, e tentar entender por que tudo aquilo ali aconteceu, que era uma coisa que a gente estava discutindo logo na série do cinema, e aí eu acho que aquilo tudo tem um sentido dentro da história do filme. Mas o que eu não acho que tem sentido são as várias pontas soltas que surgiram ao longo de toda a história. Eu não tenho nenhum problema em alguns filmes te deixarem pensando e não te darem todas as respostas. E aí tu tentar imaginar um ou outro elemento. Só que esse filme te deixa pensando o tempo todo. Nada faz muito sentido a partir de determinado momento. Falta um histórico maior sobre toda aquela história, com perdão da redundância, sobre toda aquela trama que está se desenvolvendo ali no filme. E esse background, esse contexto ali que falta, acaba prejudicando toda a história do filme. Então, a intenção, eu acho, foi muito boa. A ideia da Olivia Wilde foi bastante interessante fazer o filme e entregar ele dessa forma. Eu acho que seria um ótimo episódio de Black Mirror, por exemplo. Mas como um filme de 2 horas, eu acho que faltou muita coisa. E não sei, assim, eu acho que por mais que eu tente ser simpático com a ideia do filme, eu não consigo considerar ele como um filme que tenha entregado o que ele prometeu lá no começo. E mesmo lá no começo ele não é tão original assim, mas enfim, ok, a gente percebe as boas intenções da diretora, mas mesmo assim acho que não funciona. Como um todo ele acaba não funcionando, sem falar nas questões, né, que a gente vai falar as questões mais técnicas ali, né, as atuações dos atores e tal, e enfim. Não vou evitar. Vou dizer que Harry Styles é uma das piores atuações. Não tem problema do fã-clube. A gente tem que dar um desconto. O cara não é ator, né? Porque assim, se falava muito que... Isso é uma coisa que eu digo... Por isso que eu disse que algumas das coisas dessa campanha de divulgação acabaram reverberando na hora que tu vai ver o filme. Uma das coisas que se falava era justamente isso, assim, a Florence Pugh tinha ganhado menos, tinha recebido menos, sendo que ela é a protagonista, e assim, essas alturas do campeonato a gente já deu pra perceber que ela é muito boa atriz. Tipo, ela é muito boa atriz. Essa é uma menina que já teve indicação pra Oscar, né, pelo Adoráveis Mulheres, e assim, dá pra fazer uma aposta relativamente segura que, sei lá, no máximo 10 anos ela já vai ter uma estatueta em casa. E aí se falava que a diferença de atuação dela pra ele era um negócio meio gritante. E aí tu fica pensando, talvez não seja tudo isso. É tudo isso. Tem uma cena em questão em que talvez seja a única cena do filme que exige um pouco mais dele. E assim, é constrangedor. É constrangedor o quanto ele não consegue chegar lá. Assim. E não consegue nem chegar perto de estar lá. Ao mesmo tempo, o que me faz achar, e talvez de nós aqui, o pessoal que a gente conversou ali depois do filme, eu tenha sido que talvez tenha gostado mais do filme, e ainda assim, o único motivo que me faz não achar esse filme ruim
é a atuação da Florence Pugh, assim. Ela tá tão bem, ela é tão boa que ela salva o filme de ser uma catástrofe completa, assim. Agora, tirando ela, assim, o filme vai uns 20, 30 minutos, que é até tu tentar entender o que tá acontecendo e como é que eu vou te dizer, equilibrar tuas expectativas, assim, saber manejar o que tu pode esperar do filme. A partir do momento que o filme começa, que nem tu falou, a entregar as coisas, cara, é uma lomba abaixo sem volta, assim. Primeiro que tu saca que é um filme que vai ter uma virada, porque nada dali faz sentido se não tiver uma virada, e de fato tem a virada. Então, se é para ter uma surpresa, não existe surpresa, porque tu tá esperando ela o tempo todo. Tu meio que antevê qual vai ser a surpresa, e não é assim porque o filme vai te dando pistas, é porque o jeito que ele vai te dando é meio óbvio, assim. A estética que ela tenta criar é estranha, assim, sabe? Não é um... Tem cenas que são exageradas, tem planos meio malucos, assim, que a câmera fica girando em volta dos atores. E lá pelas tantas tem umas cenas rápidas que entram entre uma cena e outra, que não chega a ser uma coisa, como é que eu vou dizer, subliminar, assim, é um pouco mais que isso, mas não faz nenhum sentido, sabe? Não é aquela coisa assim que no final vai fazer sentido, não. E pior, tem coisas que tu vê no filme e tá, não faz muito sentido, mas lá adiante vai fazer. E quando lá adiante não faz, tu lembra que lá no começo teve aquilo e aí tu pensa assim, não é que não faz sentido, é um furo, sabe? Porque se isso aconteceu aqui e não aconteceu nada, por que lá tinha uma possível consequência, sabe? Então, assim, eu concordo que a ideia, o tema é interessante, é necessário, sabe? Ela tem essa coisa da mulher ser tratada como louca quando ela acha que a coisa tá errada, de uma sociedade bem machista, e acho que não foi por acaso que se escolheu centrar o filme ali na década 40, 50, tem um clima ali meio que de experimentação de bombas ali, né? Meio bomba atômica, aquela coisa de Projeto Manhattan, assim. Só que ao mesmo tempo, sabe, a execução é muito ruim. E aí lá adiante tem uma outra crítica que bom, vamos passar para os spoilers, porque não tem como falar dessa outra crítica, mesmo sem falar do que é sem entregar. Então, a partir daqui tem spoiler, tá? Ela é meio que uma crítica, sei lá, aos incels, a metaverso, essa coisa de tu ter uma vida só virtual. Mas ao mesmo tempo é tosco porque não faz nenhum sentido. As coisas não fazem sentido nesse filme. Tem um avião que cai e nada explica o avião cair. Aí ela chega no lugar e ela encosta a mão e ela volta como se ela fosse reiniciada, digamos assim. Só que aí no final, a hora que ela tem que fugir, basta ela encostar a mão nesse mesmo lugar. Só que se basta encostar a mão nesse lugar, por que quando ela encostou a primeira vez não aconteceu nada, sabe? Ela não escapou. E outra, né? Ela chega no final do filme, ela tá escapando. Bom, a gente tá falando, né? A gente tá falando dos spoilers. Na verdade, tudo não passa de uma imensa simulação na qual ela foi colocada. O Harry Styles é meio que o vilãozinho do filme também. Ele colocou os dois porque ele quer uma vida perfeita, e já que ele não tem uma vida perfeita no mundo real, eles têm essa vida perfeita num mundo virtual, no qual, obviamente, os homens controlam as coisas, controlam tudo, né? E ele tem mais poder sobre ela, porque na vida real ele é um bosta e ela é uma médica que tem a sua vida ali, tem sua vida profissional bem melhor que a dele, ainda que a dela seja cansativa. Só que, enfim, aí no final ela tá tentando fugir dessa coisa virtual e o programa tá tentando pegar ela. De novo, o programa de computador tá tentando pegar ela. O programa de computador bota uns homenzinhos para correr atrás dela e eles não alcançam ela. Se é um programa de computador e é uma simulação, tu pode pegar qualquer coisa para pegar ela. Tu pode fazer um terremoto, tu pode botar o Godzilla, pode fazer uma tempestade de chuva no meio do deserto. E nem isso o programa de computador faz. Nada faz sentido nesse filme do meio para frente, Maurício. O filme é uma grande... Eu comparei esse filme com outro filme que eu vi recentemente, e eu comentei na dica aqui, que também tem uma temática bastante parecida, só que ele encara de outra forma, né? Que é o Men, Faces do Medo, né? Que também fala de machismo, né? Só que do lado mais psicológico e mais individualista. Esse do Não Se Preocupe, Querida é uma coisa mais sistemática, né? Uma coisa mais corporativa, mas a sociedade sociedade patriarcal, assim, exercendo o seu domínio sobre a vida das mulheres e enquadrando nessa visão de mundo meio quase prisioneira, né, em que tu fica
dentro de casa, eu acho nessas coisas o filme funcionou bem, assim, mostrando simplificando e identificando essas facetas da vida cotidiana dela, ali, ela lavando a banheira, a questão da TV, quando ela se despede do Harry Styles, ele vai em direção ao trabalho, ela tá só com a camiseta por cima, por cima do corpo, sem nada por baixo, e depois quando ela começa a identificar que tem alguma coisa errada, ela já tá com uma outra roupa, com um vestido mais comprido, já se dá conta que tem alguma coisa errada, daí tu nota a diferença até no vestuário dela, já não tá tão confortável naquela simulação, né, que na verdade ela ainda não sabe que é uma simulação, mas ela sabe que tem alguma coisa distorcida ali. Então tem esses elementos assim que são no começo do filme que tu consegue identificar que a Olivia Wilde tem essa sensibilidade de trazer, assim. Mas depois tem todos esses furos assim que eu não sei se foi na parte da edição, né, que daí alguma coisa tem que ficar de fora, porque tem que entregar um filme de 2 horas, ou se foi realmente porque a ideia era apresentar uma temática da questão da supremacia e todas essas coisas periféricas não faziam muito sentido, então vamos cortar, sabe? Não tem por que mostrar de onde é que aqueles caras vêm, não tem por que mostrar por que as pessoas que morrem na simulação morrem na vida real, tipo, não tem sentido mostrar como a simulação é construída. Só que assim, é aquilo que a gente sente falta, né? Quando tu, sei lá, mostra um filme da série do Walking Dead, mostra o apocalipse zumbi, e daí nós não vamos mostrar por que o apocalipse zumbi surgiu, mas todo o resto nós vamos explicar. Ok, uma parte específica tu deixa de fora. Só que no filme tu deixa várias coisas de fora, né? E daí quando tu deixa vários elementos, assim, ao Deus dará, assim, tudo parece uma grande miscelânea. Então eu acho que ela optou por pegar a linha do filme em que ela apostou, que era essa questão do machismo, e daí na parte final, que era aquilo que eu tinha comentado no início, que é quando as mulheres acabam se revoltando contra o patriarcado e tomando as rédeas do negócio, que é quando a Florence Pugh sai acaba. E daí o grande spoiler do filme, agora, depois de tudo isso, da virada do Carlos, tem mais esse spoiler, ela mata o Harry Styles, e a Olivia Wilde ajuda ela a fugir, e depois a esposa do Chris Pine mata o Chris Pine, então todas as mulheres juntas, né, tomam medidas quase revolucionárias. Por que elas não fizeram isso? Estavam esperando que alguém tomasse uma atitude, né? Uma atitude mais expansiva, e daí, a partir do momento que isso foi feito, todas elas meio que seguiram o mesmo rumo. Então, todo o filme eu acho que é um pouco isso, assim, é essa revolta contra esse mundo masculino, esse paraíso em céu, né, paraíso machista criado numa simulação. Eu acho que até um pouco naquele discurso, né, um pouco meio todo o discurso norte-americano, especialmente do Trump, assim, né, e de vários, é sempre essa ideia idílica de volta ao passado, né, vamos fazer a América grande de novo, essa América antiga e tal, só que tu nunca diz de quando é essa América antiga, né, tu não sabe se essa América antiga é dos anos 70, se é dos anos 60, se é dos anos 50, se pressupõe que é essa América, né, essa América, mas tu saca, sabe, da prosperidade econômica, só que tu saca durante... Tem essa coisa corrosiva por baixo, que é o que a Olivia Wilde tenta mostrar ali. Mas tu saca durante toda a primeira metade ali, mesmo quando tá alguma coisa estabelecida, eu não sei, me passou o tempo todo a sensação de que o filme não era naquela época ali. Que em algum momento, assim, eu relacionei ele, né? eu relacionei ele com vários ela filmes. Usa isso como uma metáfora para. Não, sim, mas que eu digo assim, é para ser uma surpresa aquilo ali. É para ser uma surpresa. E não é. Não é. Porque o filme eu relacionei ele. Eu relacionei ele com vários filmes, e o primeiro que me vem à cabeça foi A Vila, do Shyamalan. Que é todo filme numa vila medieval, e tu sabe que... Só que na vila, sabe, de fato, tem a surpresa no final, que tu não tá esperando, mas ao mesmo tempo eu acho meio trapaça, assim, sabe? Do tipo, tá, né? Como é que eu ia adivinhar isso aqui, sabe? Tu não me deu pista nenhuma disso. Mas enfim... Truman também, né? Não pode passar daqui, né? Esse aí, ele tem A Vila, ele tem um pouco do Show de Truman, tinha mais um outro filme que eu tinha comentado aquele dia que também era uma... Enfim, ele a parte pega... A parte do balé ali me lembrou um pouco... Ela não tem nenhum sentido. Argento, assim, mas meio que... Do Suspiria? É que aí que tá, tem horas que ela dá uns tiros e não funciona. Sabe...
Mas também tem não conecta com tem nada alguns o balé elementos depois, né? O balé não tem alguns conecta com nada elementos, depois. tem elementos de terror, tem uma hora que a parede começa a apertar ela. Aí tu pensa assim, Aí é a sabe? sensação dela, né? É a sensação dela É, de... se é para tu pensar assim, se ela tá, porque assim, se fosse em determinado momento para tu pensar se aquilo ali é realidade ou se ela tá imaginando, ainda vai. Ali é ela se Mas sentindo, não é também, né? ela se sentindo aprisionada, né? Então fica, sabe, não sei se é pretensioso o filme ou se ele só Não, ele só ela não não entrega, não conseguiu entrega. chegar lá. O filme ele não é tenso, né? Não é um momento, é um filme que tu te sente apreensivo pela protagonista, né? Em nenhum momento, né? Sente que ela fica desconfortável com o filme, sente que ela tenta escapar. Ela é muito boa, essa menina é muito boa. O momento da perseguição no final dos carros ali, eu achei mais engraçado do que propriamente tenso ou empolgante, assim, porque ele é uma coisa muito risível. Assim. O jogo parece um The Sims, daí depois no final ele vira um GTA, então, uma simulação no caso, né? Então, tipo assim, fica, né? Não funciona, né? Então, assim, é difícil, é difícil tentar encontrar alguns pontos positivos. Assim. Eu não gosto de chegar aqui e dizer o filme é simplesmente um lixo, porque não é esse, eu imagino que seja o meu papel, assim, e até porque nenhum filme eu imagino que seja necessário. E eu até não acho que seja o caso desse. Mas não é se fosse, entendeu? Fosse um lixo. Então, eu tento apontar alguns elementos que eu acho que fazem o filme funcionar ou não funcionar. Assim. E nesse caso, no geral, ele não funciona. Eu acho que sim. Ele cômputo geral, assim, ele até pode ter uma boa intenção, acho que até a ideia foi boa, acho que até o roteiro é interessante, só que na montagem da coisa, o troço desandou. Em algum momento ali, eu não sei se são essas questões que tu apontasse no começo ali, de todos esses problemas que enfrentou, se foi na edição, se foi nas escolhas da diretora, se foi a questão da mão do estúdio, pode acontecer, né? Não sei. Mas em algum momento a coisa, a maionese desandou ali e não funcionou. Eu acho que essa história, o lado TMZ do filme é muito mais interessante que o filme em si. Vamos esperar quando sair o livro, né? Contando a história do filme. Daqui a uns 5 anos, daqui a uns 5, 10 anos começa a aparecer as Ou histórias daqui a desse pouco filme. eles fazem um filme desse filme, sobre a montagem desse filme. Aí é bom. Né? Que nem o Apocalipse Sinal, que tem o documentário sobre o Apocalipse Sinal, só que é um filme genial com um documentário genial. Né? Mas daí falta um Marlon Brando nesse filme. Mas enfim, então tá, tu quer completar com mais alguma coisa aí ou podemos seguir para Malhação com Karatê? Para um filme, para uma série sem pretensão, mas que até funciona um cômputo geral, né? Sem nenhuma pretensão. Sem nenhum tipo de pretensão. Nenhuma mesmo. Mas que deixa então, menos pontas soltas, pelo menos. É verdade. Até porque então, não tem nenhuma ponta, talvez. Né? Exato. Então tá. Vamos fechando por aqui esse primeiro bloco e agora vamos falar de Cobra Kai. Buenas, então tá, né? A gente já falou aí de Não Se Preocupe, Querida, e agora vamos falar de briga de idosos e briga de adolescentes, ou pelo menos adultos jovens fazendo papel de adolescentes, porque é basicamente isso a 5ª temporada do Cobra Kai, né, Márcio? Não sei se tem muito uma sinopse a essas alturas do campeonato, né? Porque a coisa já... Pode pegar da primeira temporada e repetir, né? Não, mas eu acho que na primeira temporada ainda tinha um aspecto mais da nostalgia. Eu acho que a série agora já se firmou como uma... Acho que ela já conseguiu firmar uma personalidade a partir da série em si mesmo e não depender só dos filmes, até porque não tinham tantos filmes assim do Karate Kid. Não, mas enfim, eles estão achando gente. Passou um cara espirrando numa cena. Estão puxando. Teve uma participação especial lá. Espirrando, eles puxam. Mas enfim, para situar, né? E aqui lembrando, né? Daqui a pouco a gente fala dos spoilers da 5ª temporada, mas aí a gente avisa. Mas, obviamente, para quem não viu até aqui, a gente vai falar de spoilers desde o começo, porque é para situar onde a série parou na 4ª temporada. E onde é que ela parou na 4ª temporada? Parou na trairagem, né, do
do Terry Silver, que era era para ser o amigo do vilão, né? E acabou, do John Kreese, né? E acabou que ele traiu o vilão de até então. O John Kreese foi preso e ele é que tomou o lugar aí do Cobra Kai, ele é que assume agora o comando do Cobra Kai e ele se mostra um vilão muito mais como é que eu vou dizer? Ele é um vilão melhor, né? Mas enfim, e aí agora todo mundo junta forças, né? Porque se na primeira temporada existia ali uma rivalidade entre o Daniel LaRusso e o Johnny, agora não tem mais isso, agora é uma frente ampla para tentar derrubar o Terry Silver. Não há espaço para terceira via em Cobra Kai. Mas enfim, de resto são as mesmas questões das outras temporadas, com questões ali do núcleo adolescente, né? A malhação na versão Netflix com Karatê. Acho que talvez seja mais interessante a volta, né? Agora com uma participação mais estruturada do Chosen, que também era um personagem vilão lá dos filmes, o Yuji Okumoto, que agora também é amigo, também ele tá aí nessa frente ampla do bem. Se jogou um pouco nas cordas a série no bom sentido, né? Tipo assim, é isso aqui mesmo, vamos nos divertir. Acho que é uma série que, pelo menos a mim, parece que o pessoal se diverte fazendo, né, Márcio? Pois é. Eu acho que a série até deu uma evoluída, assim, né? Acho que deu uma mudada em relação às temporadas anteriores, que estavam sempre a mesma coisa, né? Aquelas picuinhas dos adolescentes, aquela disputa do campeonato regional, não aguentava mais ele disputando o gauchão de karatê ali naquela cidade. Então agora pelo menos isso mudou um pouco e até as ambições do vilão ali, do Silver, são um pouco maiores, né? E tu tem um plano de consolidação ali do dojo de karatê e tal dele, lá do Cobra Kai, tem uma ideia por trás ali do que era só o negócio do Chris e antigamente do Johnny. Então acho que deu. Que antes era uma disputa pessoal mesmo, era uma rivalidade, né? Agora não, agora deu uma. Tem a disputa ali, eu acho que isso também é outra coisa que mudou, ele conseguiu. O Silver conseguiu entrar no núcleo da família do Daniel LaRusso, ele quebrou todo o núcleo ali, ele afetou praticamente todo mundo. Então, isso era uma coisa que também não tinha acontecido, né, na série até agora. Então, deu umas mudadas ali, deu uma chacoalhada, mas a série continua sendo, né, continua mantendo o seu charme, que é o que todo mundo gosta, que é aquelas as dificuldades que o Johnny tem de se adaptar aos tempos modernos, dessa vez com aplicativos, né, dirigindo carros de aplicativo, sei lá, se é o Uber ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho muito boa a cena em que a menina pede para ele tocar Billie Eilish e ele, tá bom, eu entendi. E ele pega e bota uma fita do Billy Idol, uma fita cassete do Billy Idol. Então, todas essas coisas ainda estão ali, né? Mas diminuiu aquelas brigas bobinhas dos adolescentes, né? Tem só uma, eu acho, no parque aquático, e todas as outras eles tiraram. Então, mostra que as crianças de 20 anos, né, na série que todas elas, acho que tem mais de 20 anos, né? Aquelas crianças estão crescendo, então não dá para ficar eternamente brigando num parque de diversões, né? Tem que começar a brigar em outro lugar. Então acho que a série conseguiu dar uma mudada, assim, dar uma evoluída, que era uma coisa que eu reclamava nas últimas 2 temporadas, que parecia mais do mesmo, assim, a série ficava rodopiando, não saía do lugar. Agora saiu um pouco, né? Não é muita coisa, não inovou, não perdeu a sua característica, a sua personalidade, que é o que faz todo mundo gostar da série, né? Mas conseguiu andar um pouquinho, assim, né? Até o Chris na cadeia, com suas crises de personalidade ali, né? Até aquilo ali mudou um pouquinho, assim. Então acho que deu um ganho a mais na série. Isso me fez me interessar um pouco mais nessa 5ª temporada. Acho que eu matei num fim de semana, assim, todos os 10 episódios. Consegui engrenar. As outras temporadas tinha sido mais difícil, assim. Eu demorei um pouco mais porque, enfim, tava vendo um monte de coisa. Mas
Eu acho assim, eu acho que os primeiros, eu acho que ela melhora ao longo da temporada. Eu acho que o começo é meio constrangedor, assim. Não que diálogos sejam o forte dessa série, né? Mas mesmo para esse nível, eu acho que no começo ele é muito ruim. As resoluções, a parte. Porque assim, a última temporada, a quarta temporada, acabava com o enteado, né, agora do Johnny indo para o México em busca do pai, né? E, e agora, quando ele chega lá, eu pensei assim, cara, vai ser um tempão, o Miguel, né? Vai ser um tempão, vai ser a temporada inteira na função dessa história do pai. Aí o pai, ele vai descobrir que o cara é um traficante e vai ficar em cima disso, eles vão pegar o cara, daí depois o cara vai brigar com os... Não tem nada, eles tocam um episódio lá para mostrar que o cara é metido com contrabando, com droga, sei lá o que, o guri vai embora. E eu fiquei a temporada inteira esperando para a resolução desse arco e não tem resolução nenhuma. É simplesmente o guri foi embora e pronto. Eles fizeram toda uma onda na primeira temporada e acabou. Aí eu pensei, aí logo depois tem a namorada do Johnny ali tá jantando e vai vomitar. E disse, pá, não vai estar grávida, né? Tipo, olha a idade dessas pessoas já. Bem que a Cláudia Raia tá grávida com 55. Tá Mas achando que é um enfim, cara. Norovírus ali no Cobra Kai. Não sei, cara. Aí, mas eu pensei, cara, essa história também, eles vão dar um jeito de tentar fazer um drama disso, de como é que os dois guris ali, tanto o Rob como o Miguel vão ter uma rixa por causa disso, né? Afinal de contas, é o pai de um, a mãe de outro. E como é que ele vai guardar esse segredo? No segundo episódio, ele conta de um jeito tosco, os guris se abraçam e dizem, então beleza, tá tudo bem, sabe? As resoluções, tem um arco principal, que é essa história do vilão, que eu achei mais interessante. Para mim, ele é o melhor vilão até aqui da série. Agora, esses outros mini arcos, eles são resolvidos, não é de forma rápida, é de forma simplória, não é nem simplista, é simplória mesmo, assim. E isso no começo estava me incomodando. Aí depois eu também liguei o foda-se, sabe? Que acho que é o melhor jeito para curtir essa série. Eu acho que o pai do Miguel periga voltar assim, em temporadas subsequentes. Porque o vilão foi preso, né? Então vai precisar de um novo vilão. Embora o Crazy, né, possa aparecer. Aprenda, Marvel. Prenda os vilões, mas não os mate. Então talvez o pai do Miguel volte como um vilão das próximas temporadas, até porque ele tem ringue de luta ali, de MMA ali, né? Então, não sei, eu acho que eles deixaram uma porta aberta, né? Por isso que foi tão rápido. Talvez tenha sido um preâmbulo, né? Vamos esperar que tenha sido um preâmbulo, né? Então eles introduziram um personagem que talvez possa voltar nas próximas temporadas. Pois é, não sei. Mas assim, então, afora isso, assim, acho que o núcleo adulto ele te ganha muito mais no carisma do que nas atuações. Eu não acho ninguém ruim ali. Mesmo tanto o Chris quanto o Silver, todo mundo é um pouco canastrão, ou mesmo a Sensei que eles buscam no Japão, sabe? Que é uma coisa meio Lucy Liu, assim, no Kill Bill. Acho que tá todo mundo no tom da série, assim. E o que me incomodava um pouco antes era que o nível de atuação dos adolescentes, nem tão mais adolescentes, era muito ruim, cara. E eu acho que o pessoal deu uma melhorada, assim. Eles saíram do nota 4, eles já conseguem um nota 5,5, 6, assim. Acho que o ator do Miguel, que é o Cholo Mariduenha, que vai fazer, né, o filme do Besouro Azul agora Bruno, com a nossa querida Bruna Marquezine, se a Warner não... Se a HBO e a Warner não brigarem e cancelarem que nem a Pet Girl, a princípio... Ele só cansado depois do filme pronto. A princípio está mantido. E ao que tudo indica, esse filme vai ser em espanhol, né? As últimas notícias deram conta disso, assim. Eu acho que ele é quem mais tem carisma ali, desse elenco. Acho o melhor arco
pra mim, é o da outra menina, da Tori Nichols. Acho mais interessante a história dela, tem de onde tirar, assim. Acho que ela entrega um pouco mais. Mas de resto, acho que as lutas melhoraram um As pouco, lutas que melhoraram. não era preciso muita coisa para melhorar, porque elas eram horrorosas, horrorosas para um seriado de lutinha, elas eram horrorosas. E acho engraçado ainda que ele é um seriadinho malhação, mas ao mesmo tempo ele é violento pra caramba, sabe? A briga que tem no último episódio é um nível de violência bem. Não é uma violência real, mas é uma sangueira pra tudo quanto é lado. Então, e acho que eles meio que limaram, assim, tipo, não tem. Ainda tá ali o romancezinho, mas, tipo, tá muito de lado, assim, o que eu acho bom, assim, sabe? Essa série é uma comédia, ela não é um drama, cara. E ela tem que ser encarada como uma comédia. É, eu acho que sim. Eu acho que ela funciona, né? É mais do mesmo, né, cara? A gente não vai ter como, a gente vai acho que a gente já comentou nas temporadas passadas, né? Na quinta, na sexta, né? A gente tem que se agarrar no pouco que o Cobra Kai entrega de diferente, assim, e a partir daí tentar achar pontos positivos e encontrar alguma coisa que nos traga alguma novidade ali, porque a série não vai mudar, né? Ela funciona assim, ela começou assim, ela vai terminar assim. Agora eles vão lançar um filme, né? E provavelmente vai ser na mesma linha. Talvez daqui a pouco tenha um spin-off que também vai ser mais ou menos né, o mesmo, talvez com outros personagens, né? Mas acredito que no mesmo tom. Então, não tem como fugir muito, assim. É que nem série da Marvel, assim, né? Tu muda um tom aqui ou ali, mas o que tá por trás é quase sempre o mesmo. Cavaleiro da Lua É. Cavaleiro Mas não difere muito da She-Hulk, por exemplo, assim, só no. Ah, não. Bom, vamos ter essa discussão mais adiante. Mas aí, bom, não vamos nos Não, antecipar. muda a Achei o Cavaleiro temática. da Lua. Acho o Cavaleiro da Muda a Lua. temática. Achei a Muda, série do Cavaleiro da Lua bem chatinha e tô achando bem divertido o She-Hulk até não, agora. muda a temática, mas o que tá por trás ali Sim, é tudo Kevin Feige, né? mais ou menos a mesma estrutura, assim, sabe? E acho que o Cobra Kai não vai fugir disso aí, né? Então, Sim. a gente tem que aprender a rir do Johnny, a tentar encontrar umas lutinhas um pouquinho mais violentas, mas elas não vão ser muito violentas, né? Eu achei engraçado porque, assim, no final ali, não vamos Eles entrar vão, muito em eles, spoiler, porque também eles, tanto faz, eles né? vão ficar trocando de namorada pra lá e pra cá, né? Não, mas é que a hora que os adultos lutam e são eles e não os capangas dos adultos, tu fica olhando, não é com pena, mas é assim, tipo, são idosos brigando. Tem uma hora ali que quando tá o Chosen brigando, o cara não consegue correr, cara. O cara não consegue correr e eles estão brigando de espada, sabe? Não, Aí fica. o que eu achei muito engraçado, o cara levou uma espadada nas costas, daí eles estão levando o cara pro hospital, eles param com a limusine no meio para todo mundo se abraçar, o cara levou uma fatiada nas costas e mesmo, não, a gente para aqui um pouquinho Não, pra dar moito. Não, se tu for cobrar ver a semelhança dessa série, esquece, né? Mas essa Eu acho parte eu achei muito divertida. bom. Eu acho apesar que é um personagem que aparece, ele tem um papel importante, mas ele é muito pouco que ele aparece, né? O Paul Walter Hauser, que faz ali o Arraia. Eu não vi até a série, né, Cara, do eu não, Blackbird, né, que ele é eu não muito bom, pelo consigo que ver dizem. ele sem ver o personagem do Blackburn. Eu não consigo ver. É que eu vi Que ele foi aquele outro muito filme marcante. do Richard Powell, não é Richard Powell, é Richard Jewell, eu sempre confundo, que é um filme do Clint Eastwood sobre o atentado lá nas Olimpíadas de Atlanta. E, cara, ele é muito bom ator, Ele cara. é muito Ele bom. tem um time e ele funciona na comédia e no outro filme lá é drama, mas ele tem, assim, uma patetice e pelo que eu tenho lido de críticas, ele no Blackbird também tá muito bem, né? Ele tá muito assustador no E, Blackburn.
Então, assim, quando ele tá em cena é muito engraçado, assim, as cenas dele são boas. Ele rouba toda a cena quando ele tá. E eu acho que ele vai ter mais protagonismo nas próximas temporadas. Assim. Nessa série É, teve na segunda metade ali, e eu acho que a partir das próximas periga. Se ele continuar na série, E a gente pode também, né? Se a gente quiser viajar um pouco mais e levar essa série um pouco a sério, essa temporada é uma grande crítica ao capitalismo, é uma grande crítica ao que o monopólio pode fazer, porque afinal de contas é isso que o Terry Silver quer fazer. Ele quer implantar o Cobra Kai em tudo quanto é lugar e ele não mede esforços para isso, ele compra todo mundo. Ele é a Amazon do Karatê, cara. Ele é o metaverso do Karatê. Ele, inclusive, usa da tecnologia ali, ele tem discurso de coach. Então fica aí fica a crítica aí. Achei legal as referências ao rock, né? Tanto na parte quando ele está treinando e cita o Ivan Drago ali, e na música também, quando eles estão na limusine. Acho que é uma das melhores cenas da temporada, eles dançando ao som de Eye of Tiger dentro da limusine. Então, é uma tosquice. Cara, assim, referência dos anos 80. Essa ela é uma série, assim como na música tem o Guilty Pleasure, né? Que é aquelas coisas que tu curte, mas tu não fala muito. Assim, eu sempre brinco que, cara, eu gosto muito de Claudinho Bochecha, mas quando eu falo as pessoas torcem o nariz, porque, né, não é comum, não é bem aceito pela crítica. Eu acho que o Cobra Kai é uma série Guilty Pleasure, assim, cara. Ela. Tu não vai esperando qualidade, assim. Mas ela, enfim, ela entrega o que ela se propõe, porque ela não se propõe tanta coisa também. Eu acho que a palavra-chave, cada vez mais para essa série, é despretensiosa, cara. Ela tá cada vez menos. Tipo, ela não quer ser uma pensata sobre isso, sobre aquilo. Ela tá ali para brincar um pouco, aproveitar a onda de nostalgia. E não dá nem para dizer que ela é uma série de algoritmo, porque ela nem é da Netflix, né? A Netflix comprou ela depois que ela deu uma bombada. Ela era uma série do YouTube, né? Na época que o YouTube tentou fazer, não durou muito. O YouTube e a Sony venderam os direitos. E ela tá aí agora na Netflix fazendo sucesso. E sempre lembrando que tem um ótimo episódio de How I Met Your Mother, em que eles fazem toda uma surpresa pro Barney, que é o personagem principal, porque o herói dele é o Johnny, quando todo mundo fica esperando que é o Ralph Macchio, e porque ele é fã do Karate Kid, e ele diz que não, que ele sempre soube que o Ralph Macchio roubou na final, porque não valia golpe na cabeça. Aliás, legal que o golpe aparece de novo nessa temporada, né, no momento importante. Um negócio me chamou a atenção, eu fui ver ontem, a gente tá gravando na quarta-feira, agora dia 21. Quando eu acabei de ver, eu fui pro MDB para ver as cotações do seriado e ele é estranhamente bem cotado, assim. A média geral do Cobra Kai é uma média alta até, pelo menos ali no MDB, né? Ela tá acima de 8, para ser mais exato, ela tem 8,5 e todos os últimos episódios têm média acima de 9. Inclusive o último episódio da última temporada é uma das maiores notas junto com o último da terceira temporada, que é 9,4 de média. Isso nota de público, não é nota de crítica. Acho engraçado, assim, porque isso para mim mostra que a série ela tá fechada com o público, né? Ela entrega o que o público tá esperando, assim. Sempre tem um último episódio catártico ali, seja uma briguinha na escola, seja um torneio regional, seja uma quebra-quebra que nem a da última. E agora eu acho que eles conseguiram avançar de um jeito que a coisa pode tomar uma dimensão maior, né? Tipo, se a gente pensava assim, tá, beleza, agora não tem mais torneio para eles lutarem. A última temporada abriu um flanco bem interessante. Vamos ver, né? Se eles podem lançar voos estaduais, nacionais, ou se eles são como o Grenal, que só tem que se contentar com os últimos anos. Eu não sei se eles
precisam de 2 temporadas por ano, que nem foi esse ano. Uma tá boa, né? Eles eu não sei, mas Netflix talvez precise. Porque uma série Pode ser. como tu não consegue fazer Stranger Things todo ano, talvez um Cobra Kai 2 vezes por ano. Mas assim como Stranger Talvez Things, eles têm um problema. Ele tem um problema que os adolescentes estão crescendo, né? O filho. Tempo, Carlos. A Tori tem 24 anos. Mas o filho. Ela já não era adolescente. O filho do LaRusso na primeira temporada era uma criança, agora ele já não é mais tudo bem, o gurizinho aquele também, que sofreu. O Kenny. E sofria bullying e agora não sofre mais, também já tá mais. Ele cresceu muito de uma temporada para outra. São os únicos, o resto tudo ali tem. Já passou da... que o resto tem 60 anos pra cima, né? Já passou da idade do DiCaprio ali, já passaram de 25. Então tá. Quer fechar com algum golpe certeiro ainda aí de karatê? Tem os garfinhos das tartarugas ninja lá que o Chosen usa também, que é legal. Não, é isso aí. Eu acho que a gente vai ter mais umas 2, 3 temporadas disso aí pra fechar. E o filme ainda, né? Saindo em 2024. Então tá. Então vamos fechar e vamos pras dicas aí da semana, então. Sobe a trilha, Mari, vamos lá. Vai daí, Marcos, começa. A minha dica é um disco novo que saiu de uma banda que estava em stand-by aí, que é o The Mars Volta, que é do Omar e do... Voltou o The Mars Volta? The Mars voltou. Na verdade, eles pararam em 2012, lá, no último disco, daí depois ficaram um tempo afastados, os dois principais, que é o guitarrista e o vocalista da banda, né? E daí eles reformaram a banda antiga que eles tinham, que era o At The Drive-In, que até excursionaram, fizeram uma turnê mundial aí, acho que fizeram o último show até da turnê aqui em Porto Alegre, em 2019, se não me engano, na minha opinião ali. E daí ficaram mais um tempinho parado e agora voltaram com essa banda do The Mars Volta, que é uma banda de um rock mais progressivo, assim, né? Um metal mais progressivo, com umas influências latinas e tal. Só que nesse disco novo eles mudaram um pouco, então com uma sonoridade mais pop, assim, com as músicas mais curtas, de 2, 3 minutos, ao contrário dos discos anteriores, tinha música até de 13 minutos mais. Então resolveram apostar numa outra vertente agora, mas o disco é muito bom, assim, ainda tem uma outra música ali, tu ainda identifica algumas coisas dos discos anteriores, ali tem alguma coisa de experimentalismo, que tu consegue identificar em uma outra música, assim, mas no geral a banda deu uma guinadinha, assim, diferente, mas ainda assim é um bom disco. Não é... The Mars Volta foi lançado semana passada e o nome do disco é o mesmo nome da banda, um disco homônimo, assim. The Mars Volta, The Mars Volta. Então tá, eu vou dar 2 dicas de jogos, mas nada de videogame, nada. 2 joguinhos de internet que se joga nos navegadores aí, acho que dá pra jogar. Eu jogo no celular, pelo menos. Teve uma onda aí esses tempos acho que ainda tem, né? Aqueles termos da vida, que é aqueles joguinhos que tu tem 6 chances para acertar a palavra, vai trocando as letrinhas lá, que o New York Times, o Washington Post, um desses aí comprou. Wordle? O jogo era uma... Oi? É o Wordle, né? Isso, tipo Wordle, assim, acho que o New York Times ou o Washington Post, né? Um jornal grande de lá comprou, assim, tamanha febre. E, enfim, é um pouco nessa levada, mas tem a ver, os dois têm a ver com o cinema. O primeiro é Framed, que é todo dia eles botam lá, tu tem 6 imagens para acertar qual é o filme, assim. O legal é tu acertar nas primeiras, assim, que é um desafio maior, assim, porque chega a última e é impossível tu não acertar, assim. A última é te entregar qual é o filme, a menos que tu não tenha visto o filme, tu não faça a mínima ideia de qual é o filme. Eu errei 2 só até. É o Coringa dançando na escada ali, assim. Eu tô com o meu aproveitamento aqui na frente, eu já joguei. O Robert De Niro na frente do espelho. É um por jogo, é um por dia, assim. Minha estatística aqui tem 144 jogos, eu acertei 145. Teve 2 que eu errei. Um é um clássico que eu não vou lembrar qual era, mas eram filmes lá dos anos 40, 50. E o outro eu não lembro. Mas enfim, é sempre assim. Tipo, eles vão dando pistas, é como se fosse assim: o último é
Titanic é o DiCaprio e a Kate Winslet abraçados ali, aquela cena clássica. Mas o legal é tu acertar nos primeiros, assim. Eu tenho conseguido, modéstia à parte, um bom aproveitamento de primeira, porque às vezes tu faz relações, tipo a fotografia do filme, ou tipo, esse filme, sabe, essa cena aqui tem a ver com isso, aquilo e tal. Então tá, o endereço para jogar ele é framed, framed.wtf, como se fosse de what the fuck, mas imagino que não tem a ver com what the fuck. A gente bota na descrição dos episódios também. E o outro no mesmo estilo é Moviedole, Movie D-L-E no final, só que tudo junto, M-O-V-I-E-D-L-E. Tu também tem 6 chances, é um trailer, eles fazem um resumo de todo o filme em 1 segundo. Então tudo aquilo ali passa na tua frente em 1 segundo. O filme inteiro passa na tua frente em 1 segundo e tu tem que, nessa piscada, já identificar qual é o filme. Se tu não passar na primeira, aí vai indo assim, até acho que 6 segundos é o máximo. E esse aí, o endereço é Likewise, LIKEWISE.TV.com, e aí ele dentro, quem for jogar procura Moviedole. Também é 1 por dia, assim, no mesmo estilo do Wordon lá, do termo. Joguinhos bobinhos, assim, mas para quem gosta de cinema é interessante. Então tá, essas são as nossas dicas da semana. A gente... Só um esclarecimento aqui, tá? Pra gente não parecer que a gente esqueceu. A gente ainda tá, a gente prometeu, né? A gente sabe que a gente tá uns 2, 3 programas atrasados nisso. A gente prometeu o Discord, a gente vai fazer a comunidade do C-Pop no Discord. A gente só tá na corrida aí por causa de eleições e tudo mais, e a rotina da redação mudou um pouco, o tempo tá complicado para todo mundo, e a gente quer organizar bem as regras e tudo mais, mas vai sair, tá? Vai sair e obviamente vocês serão os primeiros a saberem. Então tá, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a edição da Mariana Neck. Até semana que vem, um abraço e tchau.